noite, queridos. Estamos começando a nossa terceira aula. Deixa eu colocar aqui o PowerPoint. Sejam todos muito bem-vindos, inclusive aqueles que assistirão essa aula em outro momento. Maurício, me confirma, está passando? Está passando? Ok. Tranquilo, né? Então, nossa terceira aula, nós vamos falar um pouco sobre o papel do mentor. Nós veremos alguns modelos de mentores para nos inspirarmos, né? Então, para começar a aula, vamos falar sobre o significado da palavra mentor. Como surgiu a palavra mentor? Da onde vem essa expressão mentor? Então, nós temos notícia que surgiu lá ainda na mitologia grega, né, a obra clássica aí muito antiga, né, escrita por Homer, a obra Odisseia, né? Nessa grande obra, fala-se de um grande herói de guerra, que é Ulisses, e ele precisa partir para a guerra de Troia. Só que antes de partir, ele precisa deixar o seu filho, ainda pequeno, que se chamava Telêmaco, sob os cuidados de alguém, porque quando se partia para a guerra, era comum que muitos não conseguiriam voltar, seja por morrerem na guerra, e, por outro lado, eles poderiam demorar muitos anos para voltar da guerra, porque a guerra daquela época era uma guerra mesmo corpo a corpo, né? Diferente de hoje, né? Que você manda um monte de míssil, né? Para algum lugar para destruir tudo. Hoje não, naquela época não, naquela época era corpo a corpo. Então, uma guerra poderia demorar anos até se concluir. E era feito um cerco, né, na cidade. Então, não havia garantias de que Ulisses pudesse voltar até a sua casa. Aí eu falei assim, Aí, com o áudio ligado, deixa eu... Josi. Ok, mudei. Então, por conta disso, ele precisava deixar o seu filho aos cuidados de alguém que pudesse cuidar do seu filho. Então, na história, ele deixa o seu filho ainda pequeno sob o cuidado do seu melhor amigo, que se chamava mentor. É daí que vem o termo mentor. E aí, o seu amigo, o seu melhor amigo, tinha a tarefa de cuidar de Telêmaco. Em que sentido? Especialmente no sentido de prepará-lo para ser um homem. Ele deveria preparar o Telêmaco não só nas questões da matemática, da física, questões da biologia, a vida em sociedade, mas especialmente no caráter. Essa era a grande missão de mentor, de preparar o Telêmaco, que ainda era tão novo, para que ele se amadurecesse e um dia estivesse apto a assumir o lugar do seu pai, caso seu pai não voltasse da guerra. Então, daí surge esse papel de alguém que é responsável por outro. Nessa história da Odisseia, de Homer, da mitologia grega, é que surge pela primeira vez a expressão mentor. Então, o mentor, esse melhor amigo do Ulisses, ele tinha essa tarefa de preparar Telêmaco para assumir o papel do pai no comando de suas terras, se ele não voltasse. Então, uma grande tarefa de mentor era preparar especialmente um futuro homem, né? No caráter, né? Nas habilidades, na vida em sociedade, de uma maneira geral. Ele era uma espécie de protetor também. Daí também é usado esse significado para mentor. A ideia do mentor é a ideia de um tutor ou de um protetor, alguém que é modelo e referência de vida para outra pessoa. Então, daí é que surgiu essa expressão. O conceito popular, né, a palavra mentor, no português, significa a inteligência atrás de um plano. Ou seja, é o pensador que desenvolve a estratégia para o sucesso em algum empreendimento. Então, tem a ver com aquela inteligência que é colocada no plano, né?
aquele que pensa e desenvolve uma estratégia para conseguir sucesso em qualquer empreendimento. No dicionário Melhoramentos, vai dizer que mentor é a pessoa que orienta, aconselha, ensina ou guia. Tá? Então, aqui, só para a gente entender melhor da onde vem essa expressão mentor e o que ela significa hoje em dia, né? Nos tempos antigos, especialmente nos tempos bíblicos, quando um aprendiz ele poderia ter um mestre que ensinasse ele, isso era motivo de grande honra e privilégio, porque naquela época, na verdade, quem escolhia os alunos eram os mestres. Os mestres é que escolhiam os seus alunos, né? Os seus aprendizes. Então, no tempo bíblico, quando um grande mentor escolhia você para segui-lo, para aprender com ele, isso era motivo de grande honra e privilégio, porque você ia poder caminhar com ele, estar perto dele, você ia poder conviver com ele e aprender todos os seus ensinos. E a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, que ele aprendeu sob os pés de Gamaliel, né? Então, essa ideia, né, de que Gamaliel, que era um grande mestre da época, um dos melhores, né? E Paulo foi escolhido, né, para aprender com ele. Jesus também, né, fez esse papel de mentor, né, de mestre, convidando aprendizes para estarem com ele. Então, quando um grande mestre convidava alguém para ser seu discípulo, seu aprendiz, né, seu talmide, isso era um grande privilégio, uma grande honra. Inclusive, havia os judeus do primeiro século, eles tinham uma bênção que expressa de maneira muito bonita o compromisso do discípulo de estar na presença do seu mentor, do seu mestre. A bênção era essa: que você sempre seja coberto pela poeira do seu rabi. Ou seja, que você possa segui-lo tão de perto que a poeira que os pés dele levanta cubra suas vestes e revista a sua face. Então, naquelas estradas empoeirentas, né, um bom aprendiz ele ia seguir bem de perto o seu mentor. Ele não queria perder nenhuma oportunidade de aprendizado. Por onde o rabi dele, o mestre dele fosse, ele ia atrás. E ele deveria estar tão perto dele que a poeira, né, que saía dos pés dele enquanto ele andava, deveria cobri-lo, né, de tal forma, né, que de fato simbolizasse essa disposição de aprender, de caminhar, né, seguindo os passos do seu mentor, do seu mestre. Então, que você sempre seja coberto pela poeira do seu rabi. Essa era a máxima muito usada como a bênção de alguém que tinha sido escolhido, né, para ser um aprendiz de um grande mestre. Então, ele teria o privilégio de aprender com ele e, na verdade, a ideia não era só aprender o conhecimento que ele tinha para transmitir, mas ele ia poder aprender as habilidades e, especialmente, o caráter. A ideia era que o aprendiz se tornasse como o seu mentor. Ele ia aprender de tal forma que ele ia se tornar como o seu mestre, inclusive no estilo de vida, né? Porque era uma caminhada de perto, não era simplesmente sala de aula, mas era muito mais do que isso. Era caminhar junto, né, com o seu mentor, com o seu mestre. E aí nós vamos fazer um passeio aqui no mundo da mentoria, né? A mentoria é muito comum em todos os ambientes. No cinema, né, por exemplo, tem alguns filmes que se tornaram clássicos, né, já estão bem antigos, né, e que fala muito de mentoria, né? Então, por exemplo, Matrix. O Neo, né, o Keanu Reeves, né, ele é escolhido para ser o grande aprendiz que ia, como se fosse uma profecia, né? Ele ia salvar o mundo da Matrix, né? E aí tem o Morpheus, que era o grande líder, o grande mentor que ele tinha que aprender. E é interessante que nesses filmes, né, é muito comum o aprendiz superar o seu mestre e ser o grande salvador da pátria, né? Então, os filmes, geralmente, né, eles vão por esse mesmo caminho. Quando a gente olha MIB, né, Homens de Preto, a mesma coisa, né? Will Smith, né,
que é o agente K, se eu não me engano, ele tem que aprender com o seu mentor, né? E ele, então, se supera, né? Também Karate Kid, que hoje já tem até série, né, no Netflix. Então, o Daniel San, ele tinha um mentor, né, que ele precisava aprender habilidades e, às vezes, ele não gostava dos exercícios. Mas cada técnica tinha um porquê, ele precisava aprender algumas habilidades, né, de se proteger e também de golpear, né, de ataque. Então, mesmo que fosse um senhor de idade, né, ele teria que aprender, né, e se superar nas batalhas que ele ia enfrentar, né? E aí nós vemos também outros filmes clássicos, né, como Rocky Balboa, né, anos 80 na veia aí, né, só anos 80, anos 90, anos 2000 também. Mas também Rocky, né, se tornou um grande lutador e tinha aquele velhinho lá que estava sempre treinando as habilidades do seu discípulo, né? Mas eu acho muito interessante a saga Star Wars, né? Nos anos 80, né, foi lançada essa saga e Luke Skywalker era o grande protagonista da série, né? O Jedi. Jedi era aqueles heróis, né, que tinham poderes especiais. E o Luke Skywalker, ele aprende muito com Obi-Wan e também com o alienígenazinho, né? O mestre Yoda, né? E ele se torna, então, um grande guerreiro, né? E vence as batalhas contra o Império, né? E é interessante que, quando eles lançaram essa última saga dos anos 2010, surge uma nova heroína, que é a Rey, uma personagem feminina. Mas o Luke Skywalker já está idoso. E ele resolve se esconder de todo mundo. Ele vai morar num planeta desconhecido. Ele não quer que ninguém encontre ele. E ele está morando numa caverna. E interessante porque ele está depressivo nessa história. Ele está totalmente frustrado. Por quê? Porque algum tempo atrás ele tinha uma escola de Jedi, que ele era o mentor de vários alunos, e o seu melhor aluno, aquele que ele mais treinava, se voltou contra ele. E essa pessoa era o seu sobrinho, o filho da Leia e do Han Solo, né? Que é o Kylo Ren. E ocorre que esse garoto, né, que ele se torna contra o seu mentor, ao invés de ele se manter no lado luminoso da força, ele vai para o lado sombrio da força e se torna mal. E ele mata todos os outros alunos, todos os outros aprendizes, e tenta matar, inclusive, Luke Skywalker, mas não consegue. Então, Luke Skywalker, ele está nessa nova trilogia mais recente, idoso e frustrado. Ele não acredita mais que ele deveria investir em ninguém, porque ele se decepcionou e ele não quer mais saber de mentorear ninguém. E aí chega a Rey, né? Querendo aprender, precisando crescer nas suas habilidades, e o mal está cada vez mais absoluto. Então, quem vai agora, né, salvar os planetas? É preciso que um novo Jedi apareça. Só que quem vai treinar? Alguém que é mais habilidoso, precisa de um mentor. É interessante nessa história que a Rey ela consegue convencer o Luke a treiná-la, e aí ela se torna a grande heroína. Então, às vezes, nós podemos passar por situações em que nós nos decepcionamos com pessoas. Acredito que, quando a gente for abrir aí para conversar, alguns de vocês têm algumas histórias frustrantes, né, de mentoria, de pessoas que vocês investiram e depois não permaneceram, ou até falou mal de você, e às vezes a gente se frustra, né, em acompanhar pessoas. Mas não é o fim da linha. Precisamos continuar acreditando na nova geração, precisamos continuar investindo em pessoas, porque vale a pena investir numa nova geração, mesmo que alguns se voltem contra, mesmo que alguns nos decepcionem, nós precisamos continuar a acreditar no impacto que a mentoria causa e no bem que traz, né? E também eu trago essa dupla aí da Toy Story, né? Quem tem criança viu todos os filmes aí
de desenho animado, apesar que hoje os desenhos animados é para a família toda, né? Então, é muito interessante nessa nova história, a última história do Toy Story, o personagem principal é o cowboy, né? O Woody, e aí surge um novo brinquedo, que é um garfinho. É a Bonnie, que é a dona dos brinquedos, é uma menina, uma criancinha, ela pega um garfinho e na escola ela acaba fazendo do garfinho um personagem, né? Um brinquedo. Ela considera que é um brinquedo dela. E aí, como nós sabemos, na história de Toy Story, os brinquedos ganham vida quando os seres humanos saem de cena, né? E aí, quando o garfinho ganha vida, ele não se vê como um brinquedo, porque ele é um garfo descartável. Ele se vê como lixo. E aí, toda hora, ele se joga no lixo. E aí, o Woody vai sempre atrás dele e diz assim, não, você não é um lixo, né? Você é um brinquedo. E aí é muito interessante, porque isso tem tudo a ver com o discipulado, né? Quantas vezes nós vamos acompanhar pessoas que se veem como um lixo, que acha que não tem propósito, que acha que não vale nada a sua vida, né? E nós precisamos dizer, olha, Deus te ama, Deus te criou com um plano maravilhoso, né? E nós precisamos ajudar essas pessoas a se encaixar, a se amoldar nos planos de Deus que são bons, né? Então, aqui é um grande exemplo de mentoria e discipulado, é o Woody discipulando o Garfinho, ensinando a ele que ele tem valor, que ele foi criado por um propósito, né? E que ele é amado. Então, por isso vale a pena viver. Ele é o brinquedo da Bonnie, né? E nós somos do Senhor, né? Ele nos criou para a sua glória, para o seu louvor. Então, na mentoria cristã, nós vamos ajudar as pessoas a se desenvolverem, a crescerem, a reconhecer o seu propósito nessa vida em Deus, né? A viver os valores do reino de Deus. Então, isso é uma missão maravilhosa que Deus nos dá, que é treinar pessoas para que elas sejam uma grande bênção nas mãos de Deus. Ok, a mentoria ocorre em vários ambientes, né? No ambiente acadêmico é muito comum, né, a mentoria, em que um professor, né, é quem prepara um outro, e aí, para quem faz graduação, especialização, sempre tem que ter um professor, orientador, né? Da sua monografia, da sua tese, mestrado, doutorado. Então, é muito comum no ambiente acadêmico a mentoria acontecer. E é interessante que a gente procura aqueles professores que têm a ver com o tema que nós queremos desenvolver, que eles têm algo a nos ajudar a desenvolver o tema que nós queremos, o conteúdo que nós queremos trabalhar, né? Então, buscamos mentores, né, no ambiente acadêmico. E no esporte? No esporte também é muito comum a mentoria acontecer. Então, nós temos as duplas de vôlei, é muito interessante, né? As duplas de vôlei geralmente têm um mais experiente que o outro. Aqui nesse caso é o Emanuel e o Alisson, né? Os dois formaram uma dupla muito vitoriosa, mas o Emanuel era o grande vencedor. Quando se juntou ao Alisson, ele já era medalha de ouro, o Alisson ainda não era. Essa dupla não chegou a ser medalha de ouro em Olimpíada. Depois o Alisson foi medalha de ouro com o Bruno e se tornou a referência para o Bruno. Então é interessante ver que uma geração mais experiente ajuda a outra geração experiente, menos experiente, a ganhar bagagem, a ganhar maturidade, né? A enfrentar as pressões. E o Alisson, ele é o cara assim, é o brutamontes, né? Então ele é forte, ele é altão, mas ele muitas vezes não tinha a experiência que o Emanuel tinha, né? Então um ajuda o outro. E no esporte coletivo, mais ainda se requer um mentor qualificado para conduzir. No futebol, nós temos aí o Tite, né? Quem sabe a gente dessa vez consegue o Hexa, né? Vamos torcer. Foram anos de preparação, agora tem que mostrar resultado, né? A pressão é grande, né? E o vôlei, interessante é ver que no vôlei, o José Roberto Guimarães, ele treina várias gerações da seleção feminina há 20 anos que ele treina. E ele é conhecido como o Zé das medalhas, né? Porque ele já ganhou tanta medalha, entra geração, sai geração, e ele é tão bom como técnico que ele consegue extrair o melhor das suas comandadas, né?
E aí, essa nova geração acabou de ganhar a prata, né, no Campeonato Mundial. Foi um feito, porque era um time novo, um time recém-criado, mas como ele conseguiu, né, encaixar as peças, treinar cada uma para dar o seu melhor, né? Então, esse é o papel do mentor, né? Ele ajuda, né? Ele enxerga além, ele treina o potencial das pessoas. E aqui eu destaco também essa imagem do Roger Federer, né? Também um dos maiores tenistas de todos os tempos, mas quem sabe, quem já tinha ouvido falar do treinador dele? Acredito que ninguém nunca ouviu falar quem é o treinador de Roger Federer, nem eu, né? Até que eu procurei essa foto para saber quem é o treinador do Roger Federer. É um cara que trabalha nos bastidores com o Federer. E é interessante pensar o seguinte, que esse treinador nunca foi número 1 no tênis. Mas mesmo assim, o número 1 do tênis busca um treinador, busca alguém para orientá-lo, para entender os adversários que ele vai encarar, ajudá-lo a aperfeiçoar seus golpes, né? Então, olha que interessante, o número 1 do mundo no tênis tem um treinador que até é desconhecido e nunca foi número 1. Olha a importância de ter um treinador, né? Então, mesmo que você seja o número 1 em alguma coisa, não deixe de ter um mentor, né? Procure um mentor para continuar a ser afiado, né, aperfeiçoado no seu trabalho. E no mundo? No mundo tem muitos mentores, aqui eu só destaquei alguns. É interessante observar que, em muitos casos, né, é passado de pai para filho. É muito comum a mentoria pai e filho. Na verdade, eu considero a mentoria com maior poder de impacto é pai e filho, né, ou mãe e filha. E é interessante que em todas as áreas a gente percebe mentoria na área da música, né? Luiz Gonzaga aí, uma homenagem ao Nordeste, né? Preparou o Gonzaguinha, o filho, né? O Dominguinhos, né? Como aquele que levou a herança de Luiz Gonzaga. Nós temos aí também no teatro, né? Fernanda Montenegro, a atriz consagrada, e a filha que vai no mesmo rumo. Bill Gates, né? Teve seus mentores, né? No esporte, na música, na política, nas artes, em todas as áreas a gente vê a mentoria. E aqui eu destaco, né? Billy Graham, né? Billy Graham, que foi o grande pregador dos Estados Unidos no século passado, reconhecido como o maior evangelista do século passado, viajou o mundo todo pregando para multidões, e ele era o mentor, o conselheiro pastoral dos presidentes dos Estados Unidos. E Billy Graham viveu até os quase 100 anos, né? Então, ele, toda vez que tinha um novo presidente dos Estados Unidos, ele era chamado na Casa Branca, né, para orientar, para aconselhar, e ele foi essa figura, né? Esse homem de Deus, um grande caráter, um grande conhecimento bíblico, que mentoreou vários presidentes dos Estados Unidos. Alguns se meteram em encrencas, né? Mas eu tenho certeza que eles tiveram um grande exemplo em Billy Graham. Nem todos seguiram esse grande exemplo de Billy Graham, mas ele esteve ali presente na vida desses homens que foram os mais poderosos do seu tempo, né? A nação mais poderosa do mundo. Então, esses mentores fazem toda a diferença no preparo da nova geração. E na igreja? Na igreja também nós podemos aplicar a mentoria, tendo em vista o chamado da grande comissão, do ide, fazei discípulos. Né? Ide, fazei discípulos, batizando, ensinando a obedecer, ensinando esses discípulos a obedecer a tudo aquilo que Jesus ordenou. Então, esse é o chamado também da igreja. É claro que cada um é um seguidor de Jesus. Jesus é que é o grande mestre. Mas Jesus mesmo falou que deveríamos fazer outros seguidores dele. Ide, fazei discípulos. Vida na vida, ministrando, ajudando, aconselhando, treinando essas pessoas, ajudando-as a se desenvolver. E aí nós vemos essa figura, né, na igreja do pai ou da mãe espiritual, né,
aquelas pessoas que ajudam a formar Cristo na vida de outras pessoas, né? Então, qual seria o trabalho de um pai espiritual? Apenas gerar e cuidar de um filho? Eu considero que é isso e muito mais. Eu acredito que a grande missão de um pai espiritual não é simplesmente gerar e cuidar de um filho, mas é preparar um novo pai. Eu considero que essa é a grande missão de um pai, ou de um líder, né, ou de um discipulador. É preparar um outro discipulador como ele é. Então, o meu papel não é só cuidar, por exemplo, eu falando aqui dos meus filhos, né? O meu papel não foi só ter gerado meus filhos e cuidar deles ainda pequenos. Eu estou preparando da minha filha uma futura, né, mulher, mãe, né, a mulher de Deus, mãe, uma profissional, né, assim como meu filho. Eu estou preparando um futuro pai. Eu estou preparando um homem de caráter, que ele vai ser um bom profissional para a sociedade. Então, o meu papel como mentor e discipulador não é apenas gerar alguém na fé e cuidar dos primeiros passos dele na fé. Esse papel vai muito além disso, isso é só o começo. O meu trabalho só é bem sucedido quando eu preparo um discipulador, um bom discipulador. Então, se eu estiver acompanhando alguém, né, por exemplo, eu esteja acompanhando o Fabiano, então, meu papel com ele não é apenas ajudá-lo a crescer em Cristo, ele caminhar com Jesus e se batizar e conhecer as doutrinas básicas da fé. Meu papel seria muito mais do que isso, é isso e muito mais, é preparar ele para ser um bom discipulador para outras pessoas, como eu tenho sido para ele. Então, esse é o papel de um bom mentor, biblicamente, aqui aplicando, né? Então, Deus quer produzir pais espirituais dispostos a cuidar de filhos espirituais e ajudá-los a crescer, para que venham a se tornar, à sua vez, também pais espirituais. Aí sim, o meu trabalho está sendo completo, formando gerações que essa geração forme outra geração, que forme outra geração. Filhos espirituais necessitam de pais espirituais que desenvolvam neles um caráter forte e lhes assegurem que eles têm valor, né? Que em Cristo eles têm um valor, eles têm um propósito, a identidade deles está em Cristo, né? A vida deles agora é a vida de Cristo, os valores da vida deles é em Cristo, é a palavra do Senhor que deve nortear a vida deles, né? Eles são amados por Deus e devem viver de acordo com esse chamado, com essa vocação, porque aqui estamos falando de mentoria cristã. Então, o nosso foco, né, tem a ver com uma vida integral para Deus, um caráter, né, moldado por Deus para viver no dia a dia, em casa, no trabalho, na igreja, em todos os ambientes, não apenas na igreja, mas em todos os ambientes, porque um cristão é um cristão em todo lugar. Em todo lugar. Então, nós preparamos pessoas para a vida com o caráter de Cristo. Então, a mentoria não trata apenas de sentar com alguém para estudar a Bíblia, mas aplicar essa Bíblia a toda a realidade da vida dele, né? A toda situação, como cuidar da minha família, como ser uma bênção na sociedade, como lidar com as finanças, como lidar com a minha língua, com os pensamentos que vêm e voltam na minha cabeça, como lidar, como melhor servir, né, a sociedade, a igreja, e por aí vai, né? Então, cada pessoa é chamada a ser um mentor. Cada pessoa na igreja é chamada para ser um discípulo e um discipulador. Nem todos serão líderes. A liderança é um dom a ser desenvolvido, claro, mas todos devem ser discípulos e discipuladores. Esse é um chamado para todos. Jesus falou para os seus seguidores: ide, fazei discípulos, né? Isso é uma ordenança. A ordenança está no fazer discípulos. Esse sim é o verbo principal, fazer discípulos. E aí nós fazemos discípulos
praticando 3 verbos nesse chamado à grande comissão, que é indo, batizando e ensinando a obedecer. Porque a melhor tradução para esse id não é um imperativo, é um gerúndio, é um indo. Mas enquanto você vai viver a tua vida como estilo de vida, no dia a dia você vai fazendo discípulos de Jesus. As pessoas que chegarem perto de você, você vai levá-las para Cristo. É um estilo de vida, né? Viver para o reino. Então, indo, batizando e ensinando a obedecer. Inclusive, a própria grande comissão tem na grande comissão uma ordenança para multiplicar a mentoria. Quando ele fala assim, olha, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, inclusive o ir de fazer discípulos. Não é isso? Então, se eu estou fazendo de Fabiano um discípulo meu, eu tenho a missão dele também obedecer essa mesma ordenança, né? Eu tenho que ensinar ele a tudo o que Jesus ordenou, inclusive a grande comissão. Ele também precisa praticar a grande comissão com outras pessoas, entende? Então, é assim que na igreja nós vivemos a mentoria e o discipulado. Você sempre pode encontrar alguém mais jovem espiritualmente, para você discipular nos caminhos de Deus. E logo essa pessoa estará pronta para treinar outros também. Vamos olhar agora os mentores da Bíblia. Tá? Nós vamos fazer um breve passeio aqui pela Bíblia. Vamos meditar um pouco dos exemplos de mentoria da Bíblia. Então, o primeiro que eu destaco é a mentoria de Jetro com Moisés. Interessante observar que Jetro chegou lá no deserto, né? Quando Moisés tinha acabado de libertar o povo, né, do Egito, estava ainda no início da caminhada, né? Só que Moisés ele não estava dando conta, porque era uma multidão, um povo muito numeroso, e ele estava tentando fazer carreira solo. Ele estava tentando ser capelão, conselheiro, juiz de todos, pregador. Ele não estava dando conta. Era impossível, era muita gente, fazia filas quilométricas, né, para serem atendidas por Moisés. As pessoas muitas vezes não conseguiam ser atendidas a contento e Moisés também se cansava muito. E aí Jetro, que é o sogro de Moisés, o encontra ali no deserto e dá a ele aquele grande conselho, né, para que ele organizasse em pequenos grupos, que ele levantasse líderes de pequenos grupos, líderes de grupos de quantidade maior, né, líderes de 100, líderes de 50 primeiro, líderes de 10, 50, 100 e 1000. Né? E assim ele teria uma grande equipe de liderança para conduzir essa grande multidão. E aí Moisés obedeceu esse conselho e houve paz, né? O povo foi melhor cuidado. Os casos menores eles mesmos cuidariam. Os casos mais graves trariam para Moisés. E assim Moisés ia ter tempo para fazer 3 coisas. Quem lembra? 3 coisas que ele ia agora ter tempo para fazer. Ele ia ter tempo para levar os pedidos do povo a Deus, ou seja, para interceder pelo povo, para orar. Ele também ia ter tempo para ensinar os estatutos do Senhor, né, que foi o que Jetro falou para Moisés, e ele teria uma equipe para trabalhar com essa equipe, né? Ele iria trabalhar junto com esses líderes, né? Ele ia trabalhar em equipe. Então, aqui eu destaco que o papel de Jetro com Moisés ele foi um mentor conselheiro, né? Ele deu um grande conselho, mas é claro que eles caminharam muito mais tempo juntos, porque Moisés foi morar no deserto de Midian e morou lá por 40 anos, né? Quem lembra da história aí, né? Moisés viveu até os 40 anos no Egito, até que ele matou um capataz egípcio e aí ele, com medo, né, de ser perseguido pelo faraó, ele fugiu para o deserto de Midian. E lá ele conhece Jetro, se casa com sua filha e ele passa a ser um cuidador de um pastor de ovelhas.
E ele aprende essa tarefa com Jetro. Então, pensem, ele viveu por décadas com Jetro. Ele aprendeu muitas coisas com Jetro. E, claro, a história vai narrar, né, esse momento tão interessante, tão importante, que Jetro vai até o encontro de Moisés e o povo no deserto, e ele dá esse grande conselho para Moisés melhor pastorear o rebanho. E é interessante que essa se torna também uma forma de conduzir o povo. Por 40 anos no deserto, essa foi a forma que eles se guiaram, através de pequenos grupos, através de um grande trabalho em equipe. E também é interessante também observar que quando o povo de Israel foi cativo na Babilônia, lá eles tiveram que implementar as sinagogas, porque eles estavam morando numa terra estranha e lá eles precisavam se organizar em pequenos grupos para oração, meditação, ensino, né? Que eram as sinagogas, né? E eram grupos de 10 homens, a cada 10 homens se formava uma sinagoga. E essa prática se tornou comum no povo de Israel depois que eles voltaram do exílio. Os grupos pequenos se tornaram comuns, né? Essa forma de cuidar de pessoas através de pequenos grupos. E tudo começou com Jetro. E Jesus também seguiu esse mesmo exemplo quando ele formou o seu pequeno grupo. Ok, aí nós temos Moisés preparando Josué. E foi muito interessante esse preparo de Josué, não foi da noite para o dia. Josué logo se destacou como líder na tribo, né, que ele representava, né? E quando foram enviados 12 espias para olhar a terra de Canaã, Josué foi um deles, e Josué acreditou no Deus poderoso que daria a vitória, né, contra os cananitas, né, e daria a terra prometida. Enquanto 10 outros espias deram um péssimo relatório e demonstraram muita incredulidade, Josué e Caleb acreditaram. E Josué foi um grande exemplo de fé. Além disso, ele foi um grande seguidor de Moisés. E aqui eu vejo que, para que desse certo essa sucessão de liderança, eu considero que essa mentoria de Moisés e Josué foi uma sucessão de liderança. Um líder preparando um outro líder, né? E para que isso desse certo, foi preciso uma caminhada em conjunto. O Josué não largava Moisés. Ele era um grande auxiliar de Moisés, seja nas batalhas, seja na condução do povo. Josué estava sempre presente. E aqui tem, eu sempre coloco um texto bíblico para depois você aprofundar o estudo e melhor conhecer essa história de mentoria. E eu estou contando então essas histórias para você também se identificar, porque cada mentoria ela é única. Ela não vai ser sempre igual à outra. Então, no exemplo aqui de Jetro e Moisés, ela é muito baseada em aconselhamento, né? No caso de Moisés e Josué, o foco era preparar um novo líder. E olha que não era fácil para o Josué ser o líder, né, daquele povo tão numeroso e diante de uma sucessão de um cara que foi fantástico como Moisés. O cara foi o maior legislador da história de Israel. O cara tinha encontros com Deus regulares. Deus falava com ele face a face. Então, para Josué não era fácil. Mas, como ele andou durante muito tempo com Moisés, ele aprendeu, ele foi preparado, ele foi capacitado, ele se tornou apto, né, para fazer essa sucessão dar certo, né? Então, os dois foram fundamentais para a sucessão dar certo. Tanto Moisés, né, que preparou Josué, como Josué, que foi um grande auxiliar para que esse relacionamento desse certo. Ok, agora eu vou para um terceiro exemplo bíblico de mentoria. Noemi e Ruth. Então, para quem quer aprofundar aqui na história, eu destaco o trecho do capítulo 1 e do capítulo 4 de Ruth. Aqui eu considero que é uma mentoria de jornada de vida, né? Por quê? Porque Noemi, né, era a sogra de Ruth. E Noemi saiu de Judá para morar em Moabe, né, por causa de uma seca, e lá os seus dois filhos se casam, um deles se casa com a Ruth, só que logo vem uma tragédia. Ela perde o marido
e depois ela perde os 2 filhos. E diante dessa tragédia, o que ocorre é que Noemi não tem mais alegria na vida, ela é uma pessoa amargurada, ela não tem mais o que fazer, ela resolve voltar para o seu país. E ela então diz para as suas noras, né, que fiquem em Moabe, na terra delas. Mas Ruth decide caminhar com ela. Ruth, mesmo que Noemi não tinha mais nada para oferecer, não tinha mais recurso, não tinha mais filho, não tinha mais nada para oferecer. E mesmo assim, Ruth foi fiel à sua sogra, porque ela era uma grande discipuladora. Ela via o Deus, né, de Noemi, e ela então não abandonou Noemi. E ela caminhou junto com Noemi até o fim da vida dela. Por isso que eu considero que essa foi uma mentoria de jornada de vida. Elas caminharam juntas, né? Nas tragédias da vida, nas situações, nas alegrias, que depois vieram as alegrias, né? Ruth se casou com Boaz, teve filho, Obed, que foi como um filho para Noemi. Então, olha que maravilha. Às vezes você vai discipular alguém que vai ser para a vida toda, né? E você vai conviver com ela em várias etapas da vida, né? Então, olha só que lindo, que maravilha esse exemplo para nós seguirmos. Um quarto exemplo de mentoria que eu destaco aqui é o exemplo, é o exemplo de Elias e Eliseu. Como Elias, quando ele estava numa das fases mais difíceis da vida dele, né? Quando ele estava fugindo da perseguição da rainha louca e desvairada, né? Pagã Jezabel, que queria matá-lo depois que ele teve aquele episódio, né, que ele chama para um desafio, né, os profetas de Baal, e ali ele vence o desafio e todos os profetas de Baal são mortos, e Jezabel se levanta contra ele, e ele foge para o deserto, e ele pede para morrer, mas lá numa caverna Deus fala com ele e Deus diz para ele levantar um sucessor, né? E aí Eliseu é a pessoa que Deus escolheu, que ele tinha uma escola de profetas, mas Eliseu se destacava nessa escola de profetas. E assim Elias chama Eliseu para ser o seu sucessor. Só que aqui eu considero que é uma mentoria de sucessão de chamado. Olha só que interessante, os dois eram profetas. Então, tinham o mesmo chamado, os mesmos dons. E assim encaixou, né, essa mentoria. Então, às vezes, nós vamos mentorear pessoas que vão ter a mesma vocação que nós temos, os mesmos dons. Então, isso é fantástico, isso é poderoso, porque assim eu posso preparar um sucessor que tem o mesmo chamado que eu tenho, o mesmo dom, né? Um pastor formando outro pastor, um missionário formando um outro missionário, um líder de pequeno grupo forma um outro líder de pequeno grupo, um evangelista forma um outro evangelista, um profeta forma um outro profeta. Olha que interessante, né? Sucessão de chamado. Agora, esse exemplo de mentoria de Jonatas e Davi, aqui eu considero como um mentor de parceria. Era uma relação muito improvável. Por quê? Porque Jonatas era o herdeiro natural ao trono de Israel. Seu pai, Saul, né, era o rei. Então, era natural que Jonatas fosse o futuro herdeiro do trono. Mas Deus escolheu Davi como futuro rei, né? Deus o chamou e então Davi é o ungido de Deus. Depois que ele vence a batalha contra Golias, surge uma amizade muito improvável de Jonatas e Davi. Uma grande parceria, uma grande amizade, ao ponto de que eles se tornaram melhores amigos. E nesse relacionamento é interessante observar que nessa amizade, Jonatas ele livrou Davi da morte. O seu pai perseguia Davi, né? Queria matá-lo, e por tantas vezes Jonatas livrou Davi da morte, né? Então, uma boa mentoria, um bom mentor ajuda o mentoreado para que ele não siga caminhos de morte.
né? O que diz lá em Provérbios, né? Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminho de morte. Então, um bom mentor, ele ajuda o mentoriado a não vai por esse caminho, porque esse caminho vai ser um caminho ruim, vai te matar espiritualmente, vai criar problemas na tua vida, né? E aqui eu posso também dizer que é uma mentoria de parceria, porque os dois estavam no mesmo, digamos assim, na mesma etapa ou no mesmo processo de vida. Aqui não era uma pessoa mais experiente que a outra, mas eram dois amigos, dois parceiros vivendo na mesma idade, né? Dois jovens, né? Então nós podemos também nos beneficiar numa mentoria de parceria, quando a pessoa que eu estou mentoreando está na minha mesma etapa de vida. E mesmo assim, nós podemos ser canal de bênção para ajudar um ao outro nessa mentoria de parceria. Em algumas situações, algumas épocas da minha vida, eu só tinha mentores parceiros que estavam no mesmo nível que eu estava andando. Eu não tive o privilégio, em algumas etapas da minha vida, de ter mentores mais experientes. Hoje eu posso dizer que eu tenho as duas coisas. Eu tenho tanto um mentor mais experiente, bem mais velho do que eu, como também eu tenho mentores parceiros que estão no mesmo patamar que eu estou vivendo. E eu sou ricamente abençoado por todos eles. E Jesus? Jesus, na verdade, eu considero como o mentor dos mentores. Ele é incomparável. Ninguém chega nem perto desse grande mentor. Jesus é o grande exemplo de mentoria que temos todos nós para seguirmos. Ele mentoriou seus discípulos e nós podemos perceber essa mentoria de uma maneira minuciosa, né? Quando nós olhamos, quando nós vemos os quatro evangelhos, nós lemos os quatro evangelhos, nós vemos com tanto detalhe, com tanta riqueza, como Jesus foi um grande mentor. Como ele chamou homens, né, e também mulheres, né, que ninguém acreditava, pessoas que eram à margem da sociedade, homens iletrados, né, grandes pecadores, mas ele os chama para viverem uma nova vida, para serem moldados, para serem transformados. Jesus priorizou a formação dos seus discípulos, que se tornariam os líderes da futura igreja. A mentoria de Jesus foi uma mentoria que ele preparou grandes líderes para a igreja que ia nascer, não é? Então, Jesus é um grande exemplo de mentoria que temos a seguir. Agora, eu queria destacar um personagem do Novo Testamento muito importante, também um dos grandes mentores, não se compara a Jesus, né? Ninguém se compara a ele. Mas esse, tirando Jesus, foi um dos grandes mentores da Bíblia. E o Alan Moore, no livro dele, ele fala dessa forma sobre esse personagem do Novo Testamento. Ele diz assim: a pequena ilha de Chipre encontra-se a 40 milhas ao sul da Turquia, no mar Mediterrâneo. Não sabemos ao certo quando este personagem, né, do Novo Testamento foi salvo, mas um dos habitantes daquela pequena ilha iniciou um verdadeiro tsunami espiritual, tão impactante que inundou o mundo romano e mudou a história. O nome dele era José. José foi mentor de várias pessoas, mas dois são famosos, né? Um deles ainda era um adolescente, né, quando começou a ser mentoreado pelo José. E esse adolescente começou muito mal a caminhada cristã. Chegou até a desistir do seu trabalho, mas depois foi treinado para a grandeza. Mais tarde, este adolescente escreveu o segundo livro do Evangelho, né, João Marcos, né, ou Marcos, né, escreveu o segundo Evangelho, né? Então, esse foi um dos. José também foi mentor de outro homem, que era um fazedor de tendas ambulante. Este segundo homem, que ele mentoreou, escreveu metade dos livros do Novo Testamento. Plantou dezenas de igrejas e foi pioneiro em métodos de evangelismo e discipulado, métodos que continuam a ter efeito até depois de 1900 anos. Quem foi este homem de Chipre
que influenciou estes grandes influenciadores. O nome grego era José. De José era Barnabé, que significa encorajador. Este líder encorajador exerceu uma influência tremenda, tanto na vida de Marcos, como também do apóstolo Paulo, né? Então, o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ninguém acreditava na conversão dele. Os outros apóstolos não acreditavam, mas Barnabé acreditou. E ele, então, investiu em Paulo, né? E Paulo se tornou um grande homem de Deus, né? E Marcos também, ele investiu em Marcos. Quando eles fizeram a primeira viagem missionária, o Marcos estava junto com Paulo e Barnabé. Mas aí o Marcos abandonou, né, no caminho. E aí, quando eles foram começar a segunda viagem missionária, Barnabé trouxe Marcos de novo. E aí Paulo não quis saber, não aceitou que Marcos estivesse naquela viagem missionária, porque ele era o desistente. Mas Barnabé, mesmo assim, não desistiu de Marcos, e eles se separaram, né? Paulo e Barnabé. Mas Barnabé continuou com João Marcos. Depois, João Marcos se tornou um grande homem de Deus. Inclusive, no final da vida de Paulo, Paulo cita, né, Marcos como sendo muito útil para o seu ministério. Então, olha só que maravilha e que bênção. Então, aqui eu destaco Barnabé como grande discipulador na vida, especialmente de Paulo e Marcos. Eu considero ele como um mentor padrinho, né? Ou seja, ele apadrinhou esses homens. Ele acreditou, né, no ministério desses dois homens e ele foi um grande padrinho, né? Porque ele defendeu esses homens, ele foi um protetor para esses homens, ele abriu portas para que eles crescessem. Interessante que eles cresceram até mais do que o próprio Barnabé, né? Eles se tornaram mais influentes do que o próprio Barnabé. Então, eu acho fantástico a história de Barnabé e eu me identifico demais com esse personagem. Inclusive, tem uma música bem famosa, né, de Barnabé, que eu acho muito linda essa música e muito inspirativa, né? Aquela música que diz: "E era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus", né? E aí tem vários refrões dessa música. Eu me arrepio toda vez que eu ouço essa música, porque eu me inspiro muito em Barnabé para ser um mentor para outras pessoas. E agora eu destaco Paulo, né, que também foi um grande mentor na vida de várias pessoas. Mas aqui eu destaco especialmente Timóteo, né, que ele caminhou com ele por 14 anos, né, e foi o seu maior sucessor, né, Timóteo. Aqui eu considero que a relação deles foi uma mentoria de filiação espiritual, né? Foi aquele que Paulo chamou de verdadeiro filho na fé. Interessante observar que Timóteo ele recebeu a base, né, da bíblica com a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice, mas Paulo foi aquele que na fé cristã, né, ele moldou Timóteo, né? Então ele foi um pai espiritual adotivo, digamos assim, né? Na vida de Timóteo. Muitas vezes nós seremos essas pessoas na vida de outros, né? Talvez nós não geramos na fé, mas nós estamos cuidando deles hoje. Então, assim, nós estamos cumprindo também essa mentoria adotiva, né? Espiritual, né? Assim como Paulo foi com Timóteo. Então, aqui, né, eu destaco agora todos esses que eu falei, só que cada um com correspondente texto bíblico, né? A ideia é que depois você possa aprofundar, né? Fazer como tarefa de casa, né? Estudar esses textos e você entender um pouco mais disso que eu estou falando aqui. E ali tem detalhes muito interessantes de como foi essa relação de mentoria, que são exemplos para nós seguirmos, né? Ajudando pessoas. Então, vou dar uma pausa agora, né? Dos relacionamentos de mentoria da Bíblia, qual exemplo você mais se identifica, né? Então, eu contei o meu. Eu me identifico demais com Barnabé, mas eu queria ouvir alguns de vocês. Agora podem colocar a câmera. Quero interagir com vocês.
Maurício, qual que você se identifica, Maurício? Aí eu não sei se você podia falar, porque Fala que eu te eu escuto. me identifico muito com Paulo. No começo da minha conversão, foi uma experiência interessante, porque quando aceitei Jesus e comecei a ler a Bíblia, no começo não tinha nem a Bíblia, eu encontrei um livro num hotel, e estava fazendo um evento na época, trabalhava com Herbalife, na cabeceira tinha aquele Novo Testamento dos Gideonitas, né? Que é Uhum. aquela que fazem um monte de Novo Testamento. Sim. E aí comecei a ler o Novo Testamento, e Ideão, aí né? é? Ideões, né? Gideões, sim. E quando eu comecei a ler, meu choque foi que Jesus tinha voltado, não sabia. No meu entendimento escolar, que tinha estudado os quatro evangelhos na Itália, não sabia que Jesus tinha voltado. E eu só sei que comecei a ler avidamente, com muito afinco o Novo Testamento, e as cartas de Paulo transformaram completamente meu conceito de ver o que era Jesus e o que tinha que ser, o que eu tinha que ser. Então, as doutrinas, acho que Paulo é o que mais marcou, né, a nova doutrina cristã, marcou nas suas cartas o ensino, as novas leis, as novas formas, novas diretrizes, como um cristão tem que ser. Eu me identifico muito com Paulo, porque eu também hoje tenho essa leitura, sou bastante duro, né, às vezes, sou bastante rígido, não meço os princípios, não compactuo, não... É... Alexandre, sabe que Tu ontem... ia dar um Foi chute ontem? na bunda de Marcos, né? Se pegasse um Marcos desse. Ai, Senhor, eu acho que tem o Marcos aqui na igreja. Mas, assim, eu me vejo muito atento a respeitar a palavra de Deus e as palavras de Jesus. Então, é um caráter, né? Meu caráter é mais firme nesse aspecto. Mas sou gente boa, viu? Não é que Eu não acho, bato em ninguém. eu acho Mas que tu se identifica com Paulo porque ele não passou por entendi. Roma, ele Cortou. passou por tua terra. Ei, tá ouvindo? Tá me ouvindo? Oi, tá me Agora ouvindo? sim. Sim, acho Agora que sim. você se identifica com Paulo porque ele passou por sua terra, ele passou por Roma. Mas Paulo era cidadão romano, não é? É, e você Então, também, né? aí eu sou de origem, né? É de Enfim, origem mesmo. mas faz parte, acredito. Não, mas sério, eu me identifiquei muito com a forma dele de Uhum. ensino. Ainda hoje leio as cartas e percebo que, claro, não todas as posturas de Paulo eh, consigo concordar, porque às vezes ele era muito mais duro do que você pensa e imaginar. Sim, Mas ele zelava, né, sim. pela palavra de Deus, ele zelava pela postura do cristão. Mas ele também foi Então moldado, né? eu acho que me identifico Você muito tá com isso. olhando a fase de Paulo ainda não tão idosa. Na fase idosa ele foi muito amaciado por Deus. Então eu estou me preparando, está chegando. Isso aí. Quem mais quer falar? Ai, Eu acho que eu queria dizer, né, que você está escutando a minha voz? Dá para Sim, sim, escutar? sim, Dá para escutar. perfeitamente. Todos esses mentores são ilustres, são brilhantes. A gente estava analisando aqui cada um deles, mas não tem igual, como você mesmo falou, pastor Alexandre, como Jesus mentoreava, né? E eu acho que todos têm que se aproximar. Nós temos que ter um ideal, e esse ideal, né, na visão que eu estou tendo, é Jesus, né? Isso. E não só de sabedoria, mas do próprio poder que ele tinha e do conhecimento da palavra, da identidade, saber quem ele era. Sim. E eu acho que isso é fundamental quando a gente for mentorear alguém, se aproximar dele, da pessoa de Jesus, tentar se espelhar nele, né? Claro, eu me identifico
com outros também, mas o Jesus foi o mais completo, inclusive foi até irreverente, foi diferente na forma dele mentorear, dele liderar, né? Com servir, né? Com humildade, com essa inversão de valores. Acho que foi o mais importante, sim, para mim, né? Domingo passado na igreja, houve pregação e o pastor estava falando que Jesus uma vez disse não, quando se referia a não ofender o Espírito Santo, né? Que ofender o Espírito Santo não vai ter perdão, né? No resto dos evangelhos, Jesus nunca disse não. Ele sempre dava um jeito de ensinar, de exortar, né? Nunca dizia não. Né? Então, acho isso, mas isso é lindo. Sim. É interessante porque Jesus, ele tinha um padrão, né? Quer ser meu seguidor? O padrão é esse, né? Então, muitos poderiam ser seguidores, mas tinha que se adequar ao padrão dele. Ele não baixou o sarrafo, né? Para qualquer um entrar, qualquer um ser seguidor. Ele manteve o padrão lá em cima, né? Então, alguns não se identificaram. Né? O jovem rico não se identificou. Né? Os outros que abandonaram ele, quando ele falou assim, vocês têm que comer a minha carne e beber do meu sangue. Aí alguns ficaram escandalizados com isso, né? Falava de um compromisso maior. Também, não. Então, e aí e todos foram embora, né? E ele chegou para os 12 e disse, vocês também querem ir? Né? Então, o padrão é o mesmo. Não vou diminuir o padrão, não. O reino de Deus é assim, né? Não é a sua vontade, é a vontade de Deus, né? Então, ele, de fato, é o grande exemplo, né? Mais alguém? Pastor Reginaldo. Pastor. Oi, Leda, diga. Eu não vou dizer que eu me identifico, porque todos eles estão muito acima do meu nível, né? Mas eu admiro o estilo de mentoria de Paulo. Tem algumas partes que eu admiro, como o cuidado que ele tinha de ensinar na palavra, e o ensino dele era expandido, né, para todas as áreas da vida de Timóteo. Ele cuidava desde a saúde física de Timóteo, relacionamentos, a doutrina mesmo, a importância dele ser firmado na doutrina, até a questão talvez da insegurança ou da autoestima por ser jovem, assim, todas as áreas da vida de Timóteo ele tinha um cuidado especial, né, uma preocupação bem cuidadosa. E eu acho que é isso que a gente tem que procurar, né, com as pessoas que a gente espera cuidar delas, né, de olhar como um todo, né. Não apenas como alguém que tem que aprender doutrina, não apenas como alguém, mas como um ser humano que Deus criou completo, com várias áreas que precisam de atenção. Excelente, é Pastor, verdade. posso falar? Pode falar, Keliane. No início da aula, você falou algo assim que eu achei muito impactante. Sim. Na questão de sermos exemplo aos nossos discípulos, né? Jesus é o nosso exemplo maior. Na verdade, eu não tenho nem como comparar nenhum desses exemplos a Cristo, né? Verdade. Paulo aqui, para mim, é uma pessoa que eu admiro também, porque ele diz lá em Coríntios, né, que é para que sejamos imitadores dele, de Cristo, como ele é. Então, o ponto de partida disso é Cristo, em tudo. Cristo é o nosso exemplo maior, como você falou. Sim. E Paulo, ele fazia questão de frisar isso, que ele era imitador de Cristo, ali na sua essência, né? Na sua maneira de viver. É muita fé, muita comunhão, muita intimidade com Cristo, você abrir seus lábios e dizer, seja o meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. É muita coragem, né? E ousadia, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, o foco que a gente vê aqui que o exemplo de Paulo é Cristo. Então, dois irmãos deram os exemplos e que se encaixam, na verdade, se completam. Porque Cristo é a base de tudo, é o nosso exemplo maior. E esses homens aqui, eles foram homens que eles seguiram o passo de Cristo.
Paulo, em especial, na sua forma de viver. E isso é muito impactante, como você falou no início. Nós temos essa responsabilidade, porque a mentoria ela não é apenas na palavra, mas a mentoria ela precisa ser também no nosso modo de viver, para que as pessoas que estão do nosso lado, que são mentoriados por nós, tenham um desejo de viver aquilo que nós pregamos. Isso. E precisamos O viver, nosso né? ensino e a nossa vida tem que estar em Tem que consonância, estar né? juntos, Então, é exatamente, assim tem que que discipula. caminhar. É com a palavra e nós encarnando essa palavra, né? Vivendo ela, Exatamente. obedecendo ela. Exatamente. Ótimo. E aí, também lembrei aqui que Paulo também ele foi muito sincero, né, com Timóteo, quando ele disse assim, venha sofrer comigo, né, os sofrimentos de Cristo, como um bom soldado de Cristo. Então, ele tome parte dos sofrimentos de Cristo. Então, ele não passou para Timóteo um evangelho fácil, uma ilusão, não é um evangelho light. Mas ele disse, olha, o evangelho é Cristo. Cristo sofreu por nós. Nós também devemos sofrer como Cristo sofreu. Né? E se você espera nessa vida, né, caminho fácil, não vai ter. Porque todo seguidor, todo homem piedoso vai sofrer perseguição. Ele falou isso, né? Então, ele falou coisas... Essa colocação, realmente. Ele falou coisas assim... ele não enganou Timóteo. Às vezes a gente quer dizer assim, olha, vem para Cristo. Não, porque Cristo vai te abençoar, Cristo vai te dar isso, vai te dar aquilo. E às vezes a gente está passando um falso evangelho para as pessoas, um evangelho muito fácil, só de maravilhas. Né? Quando a gente sabe que o evangelho é renúncia, é morte, vem morrer. Né? Na verdade, deveria ser assim, né? Quem está disposto a morrer com Cristo, né? Então, tudo bem. É verdade que Jesus tem coisas maravilhosas para nos dar, que ninguém vai nos dar. Jesus tem promessas, tem bênçãos, tem alegria, tem a paz, tem a vida eterna. Ok, mas o caminho é de cruz. O caminho é de renúncia, é de sofrimento, seremos perseguidos, né, pela obediência. Então, Paulo também, ele, inclusive, interessante que quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele estava pronto para morrer, né? Mas ele ia morrer assim com a consciência tranquila, né? Ele estava morrendo não se considerando um fracasso, ele estava se considerando um vitorioso. E ele chama Timóteo, olha, vem sofrer comigo, vale a pena morrer assim por Cristo, vale a pena sofrer todo tipo de situação. Ele não estava amargurado, ele não, por pouca coisa, né, a gente já fica logo chateado, revoltado, frustrado com Deus. E Paulo estava entregando a vida, ele considerava que ele estava morrendo, se entregando como oferta de libação, não é? E ele estava feliz, né, por entregar a vida dele, né, agora para morrer no martírio. E ele diz Timóteo, né, permaneça fiel, né, vale a pena, né, você viver e morrer por esse evangelho. Né? Então ele foi realmente um grande discipulador, né, um grande exemplo. Né? Pastor, eu penso assim, que esse é um grande desafio, é despertar essa consciência e essa convicção de quem somos em Cristo, de saber que o maior tesouro e o maior presente que nós temos é a salvação. E saber, assim, eu sempre digo assim, que eu gostaria muito, das vezes, chegar na casa das pessoas que às vezes a gente conversa, aconselha e dizer, não, é assim, vai tá tudo, é só sombra, água de coco, né? E tapete vermelho. Exatamente. E a gente se acostumou, se eu estiver falando besteira, o senhor me corrige, tá? Por favor. A gente se acostumou a um evangelho muito fofinho. A gente quer ouvir aquilo que é agradável aos nossos ouvidos. Sim. Não, você vem para Jesus que ele vai te curar, que ele vai salvar teu marido, teus Agora filhos, vai resolver tua vida. Né? Exatamente. Eu não estou negando isso, porque eu creio que Deus pode fazer todas as coisas. Sim. E isso é uma consequência. Se ele, né,
E se Deus ele é quiser soberano, fazer, né? Ele é soberano exatamente. sempre, né? Exatamente, mas aí e esse eu acho um grande desafio, porque nós estamos acostumados, a nossa geração, a esse evangelho que é tudo muito fácil. E aí, quando vem as adversidades, as pessoas abandonam a fé. Uhum. Eu creio que assim que há uma, como é que eu posso falar, meu Deus, na questão da identidade, há uma, me ajuda, pastor. A pessoa não tem essa identidade Firmada firme em realmente em Cristo, né? Cristo, exatamente. Há uma variação muito grande. Se eu estou bem, então Cristo está comigo. É, Se vem problema, então Cristo me abandonou. Tanto que é muito rotineiro você ouvir a si mesmo. Eu estou passando por isso, eu preciso saber qual a área da minha vida que tem brecha. É muito rotineiro a gente ouvir isso quando a gente conversa com pessoas. E a gente vê para Paulo, e você vê que Paulo é uma pessoa assim, que é abaixo de Cristo, eu vejo assim como assim um exemplo assim maior, sim, sim. passou por muitas provações, um homem que a Bíblia diz que tinha um espinho na carne, então espinho dói, né? A gente É diz que verdade. espinho dói, então eu imagino que era Tinha algo um que causava uma sofrimento, grande né? dor a Sim, ele. sim, Exatamente, mas ele não negou a fé. Ele sim. entendeu quem ele era na pessoa de Cristo e Uhum. todas aquelas lutas não fez desistir e nem pôr em xeque a sua identidade em Cristo. Verdade. Então, eu vejo que hoje tem assim esse desafio, é um desafio muito grande, a gente poder despertar essa verdade na mente da igreja. Isso, ensinar as pessoas a entender que a graça do Senhor é melhor do que a vida, né? E se eu morrer é lucro, mas o meu viver é Cristo. Não vivo Exato, mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, nós exato, tem como não falar do Paulo, né? E seus ensinos, né? exato. E o nosso papel como discipulador é esse. Infelizmente, nós lidamos com um povo, né, cristão extremamente que desconhece da própria palavra de Deus, né? É tão comum, às vezes eu vou nas igrejas e eu pergunto, quem é que já leu a Bíblia toda? A coisa mais rara é ter gente que já leu a Bíblia toda, né? Ou seja, as pessoas não têm mais prazer na lei do Senhor, não medita nessa lei dia e noite, não tem mais a prática devocional como algo regular na sua vida, né? Então, nós lidamos com um povo, muitas vezes, muito ignorante, que é discipulado pelas músicas cristãs, muitas vezes, e que muitas delas passam Não tem só as embasamento mensagens, bíblico, né? só passam as mensagens das coisas boas, né? Não falam das dificuldades, né? Então, quando nós olhamos para Paulo e a sua teologia, né, e o seu ensino, ele mostra que cristianismo é renúncia, né? Pagar um preço, é ser um servo, né? E é deixar Cristo ser moldado em nós. Esse é o grande trabalhar de Deus em nós. É moldar o caráter de Cristo em nós. Esse é o grande trabalho. Ele está Pastor, cantando aí. ainda sobre Paulo, esse texto que a irmã citou, né, ser de meus imitadores, a gente vê que, como um bom mentor, ele chamou para si a responsabilidade. Isso. Porque hoje em dia, alguns líderes, eles falam assim, não olhem para mim, eu não sou referência, olhem só para Cristo, então tiram de si a responsabilidade. Verdade. E Paulo, ele traz a É um grande engano, responsabilidade de teológico, de ser né? também, pois é. Porque, assim, a gente discipula especialmente com a nossa obediência, não é isso? É a nossa obediência à palavra que vai ser a grande base do discipulado. Então, se eu obedeço pouco à palavra, eu vou ter pouco que ensinar ao meu discípulo. Ou então eu vou dizer assim, olha, siga o que está na Bíblia, mas se eu não sigo, vai ser um discipulado falso. Porque o discipulado é vida na vida. Então, eu só posso discipular até na medida que eu estou obedecendo a palavra. Um exemplo bem simples. Eu quero ensinar o meu discípulo a orar, mas se eu oro pouco, eu vou ensinar ele a orar pouco. Não é isso?
Se eu não sou dizimista, como é que eu vou ensinar meu discípulo a ser dizimista? Se eu não sou um bom pai, um bom marido, como é que eu posso ensinar meu discípulo a ser um bom pai, um bom marido? Por aí vai, né? Então, Verdade. é por isso que eu preciso tomar a responsabilidade para mim, né? É claro que o referencial é sempre Cristo, mas eu sou um seguidor de Cristo. Senão, eu Amém. sou o quê, então? Eu tenho que ser um aprendiz de Cristo, eu tenho que ser um discípulo de Cristo para discipular outras pessoas. E à medida que eu estou seguindo ele, eu vou ajudar o outro também a seguir a Cristo, né? O padrão não é perfeição. O padrão é a maturidade que cada um e a obediência. Todo mundo pode obedecer a palavra. Não tem esse negócio de ser quem é mais talentoso é que pode mais no discipulado. Não. Quem pode mais no discipulado é quem está obedecendo. Se você, mesmo não sendo um cristão de longas datas, mas se você está obedecendo, você tem muito que ensinar a outra pessoa. Mas se você pode ser um cristão de longa data, se obedece pouco, vai ter pouco para ensinar no discipulado. Porque é o nosso testemunho, é a nossa vida, né? É como nós estamos encarnando esse evangelho, é que vai ser a base para o discipulado. Porque é vida na vida. Então, às vezes, é até mais cômodo ser só o professor da sala de aula, porque eu tenho distanciamento. Então, eu estou só ensinando o que está ali. Talvez eu não esteja nem vivendo. Mas como existe um distanciamento, então eu fico mais tranquilo. Mas no discipulado é vida na vida. Então, eu vou caminhar junto com a pessoa. Eu vou me tornar amigo dele, ele vai me conhecer mais, eu vou conhecer mais ele. Então, nesse sentido, tem que ter vida com Deus. É por isso que muitos não querem discipulado nesse nível. Porque tem que ter obediência, tem que ter transformação de vida. Não quer dizer que tem que ter perfeição, mas tem que estar buscando crescer, tem que estar buscando obedecer. Porque aí a pessoa vai me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Se eu não estou imitando a Cristo, eu não vou ter o que ensinar. Então, não estou apto a discipular ninguém, né? Glória a Deus. Foi muito bom o debate, mas eu preciso terminar minha aula. Muito bom, gente, muito bom. Muito obrigado aí pela participação de vocês, foi excelente. Mas vamos concluir lá a aula. Deixa eu pegar aqui de novo o PowerPoint para eu ir para o encerramento. Está passando o slide? Tá, ok. Então, para a reflexão de hoje, a ilustração que eu tenho é uma historinha que diz quanto você vale. Essa história fala o seguinte: um dia, um jovem rapaz, desanimado com a vida e com as pessoas, procurou um filósofo para ajudá-lo e disse: venho aqui, professor, porque me sinto inútil. Não tenho ânimo. Dizem que não sirvo para nada, que não faço tarefas bem feitas, que sou lerdo e muito idiota. Como posso melhorar? O que posso fazer para que me valorizem mais? O professor, sem olhá-lo, disse: sinto muito, meu jovem, mas não posso ajudá-lo. Devo primeiro resolver o meu próprio problema. Talvez depois eu possa ajudá-lo. E fazendo uma pausa, falou: se você me ajudasse, eu poderia resolver este problema com mais rapidez e depois talvez possa ajudá-lo. Claro, professor, gaguejou o jovem, que se sentiu mais uma vez desvalorizado e hesitou em ajudar o seu professor. O professor tirou um anel que usava no dedo pequeno e deu ao jovem e disse: monte meu cavalo e vá até o mercado. Devo vender esse anel porque tenho que pagar uma dívida. É preciso que obtenhas pelo anel o máximo possível, mas não aceite menos que uma moeda de ouro. Vá e volte com a moeda o mais rápido possível. O jovem pegou o anel e partiu. Mal chegou ao mercado, começou a oferecer o anel aos mercadores. Eles olhavam o anel com algum interesse, até o momento em que o jovem dizia o quanto pretendia pelo anel, uma moeda de ouro.
Quando o jovem mencionava, né, que pretendia esse valor, alguns riam, outros saíam sem ao menos olhar para ele. Mas só um velhinho foi amável a ponto de explicar que uma moeda de ouro era muito valiosa para comprar aquele anel. Tentando ajudar o jovem, chegaram a oferecer uma moeda de prata e uma xícara de cobre, mas o jovem seguia as instruções de não aceitar menos que uma moeda de ouro e recusava as ofertas que apareciam no mercado. Depois de oferecer a joia a todos que passaram pelo mercado, abatido pelo fracasso, montou no cavalo e voltou. Entrou na casa e disse: Professor, sinto muito, mas é impossível conseguir o que você me pediu. Talvez pudesse conseguir 2 ou 3 moedas de prata, mas acho que não se possa enganar ninguém sobre o valor do anel. Importante o que disse, meu jovem, contestou sorridente o mestre. Devemos primeiro saber o valor do anel. Volte a montar no cavalo e vá até o joalheiro. Quem melhor para saber o valor exato do anel? Diga que quer vendê-lo e pergunte quanto ele lhe dá. Mas não importa o quanto o joalheiro lhe ofereça, não o venda. Não venda o anel para ele. Volte aqui com meu anel. O jovem, então, foi até o joalheiro e lhe deu o anel para examinar. O joalheiro examinou o anel com uma lupa, pesou o anel e disse: Diga ao seu professor que, se ele quiser vender agora, não posso dar mais do que 58 moedas de ouro pelo anel. O jovem, surpreso, exclamou: 58 moedas de ouro? Sim, replicou o joalheiro. Eu sei que, com o tempo, poderia oferecer cerca de 70 moedas de ouro, mas, se a venda é urgente, é o que eu posso oferecer. O jovem correu emocionado de volta para contar o ocorrido. O professor, depois de ouvir tudo que o jovem lhe contou, disse: Você é como esse anel, meu rapaz, uma joia valiosa e única, e que só pode ser avaliada por pessoas que saibam reconhecer o valor de outras pessoas. E, dizendo isso, voltou a colocar o anel no dedo. Então, essa historinha, né, ela nos faz meditar, né, que cada um tem um potencial único, cada um tem habilidades únicas, cada um tem o seu valor, né? Mas quando nós começamos a acompanhar as pessoas, né, nós precisamos ajudá-las para que elas reconheçam, né, que elas têm um propósito, que elas são amadas por Deus, que elas têm habilidades e dons, que Deus deseja usá-las, né, para a glória dele. Porque muitas vezes nós pegamos pessoas machucadas, pessoas rejeitadas, pessoas humilhadas, pessoas que fracassaram, pessoas que receberam muitas críticas, e nós precisamos ajudá-las a encontrar em Jesus, né, o propósito, a identidade delas, o valor delas e o quanto que elas podem ser um grande instrumento de Deus, né? Então, que você seja essa pessoa a ajudar outros a encontrar em Cristo o valor, o potencial que elas têm, o quanto elas são amadas por Deus, para que elas sejam grandes bênçãos nas mãos do Senhor. Amém? Ok, a ferramenta prática para a mentoria, né? Cada encontro a gente oferece uma dica, né, de uma ferramenta para usar na mentoria. E a dica que eu dou hoje é a dica do livro Formador de Heróis, né, em que ele fala, o acróstico é VEV. Eu vejo em você, né? Significa eu vejo em você. Né? O acróstico é VEV. Ou seja, a ideia é o seguinte: quando você caminha com alguém no discipulado, você vai descobrir o potencial dela, né? Dessas pessoas. Toda vez que você perceber uma qualidade nela, diga isso para ela, né?
Eu vejo que você é um bom leitor, né? Eu vejo que você é um bom ouvinte. Eu vejo que você ou seja, toda vez que você perceber uma qualidade na pessoa, afirme isso para ela, porque isso pode ajudá-la a se fortalecer naquilo que ela sabe fazer bem, né? Às vezes, nós somos muito críticos, nós só apontamos as falhas uns dos outros, mas um bom mentor, ele é um encorajador, como Barnabé foi, né? Então, toda vez que você perceber uma qualidade em alguém que você está mentoreando, diga para ela. Isso pode ajudá-la a se firmar nessas qualidades, porque muitas vezes nós só ouvimos coisas negativas. Então, quando você perceber algo positivo no seu mentoreado, encoraje ele, destaque isso, né, essa qualidade que ele tem, né, para que ele, com esse encorajamento, ele possa ir além, ele possa se animar e ir além, né? Então, é interessante o que esses autores dizem, né, Howard e William Hendricks. Muitos homens se sentem inadequados e inseguros, não importa quanto talento eles possam ter. Todo homem precisa de outro homem a quem respeite, para encorajá-lo, para insistir com ele e dizer: você consegue. Por quê? Ele precisa de encorajamento, porque o tempo todo, né, nós estamos ouvindo mensagens negativas, tipo: você não é esperto o suficiente, você não é suficientemente rico, você não é forte o suficiente, você não tem as qualidades necessárias. Então, muitas vezes, nós ouvimos tantas palavras negativas. Então, como mentor, nós precisamos ajudar o mentoreado, encorajando ele, reconhecendo os pontos fortes dele, para que ele queira ir além. Então, quando o mentor caminha com alguém, percebe o potencial dessa pessoa para alguma tarefa, para alguma habilidade, para alguma vocação ou chamado, o mentor deve dizê-lo ao mentoreado e encorajá-lo nessa direção, né? Porque isso o fortalece na caminhada. Isso encoraja ele. Agora, você não tem que ser falso. Se, por exemplo, digamos que você está mentorando alguém e ele quer ser um cantor. Só que aí, toda vez que ele vai cantar, ele é um desastre, né? Mas ele insiste em estar no coral da igreja, ou ele insiste em fazer parte do ministério de louvor da igreja, mas ele não dá para isso. Não é a praia dele. Claro, nesse caso, você vai falar a verdade, né? Mas vai ter muitas situações em que você vai ver algo de positivo no seu mentoreado. Então, diga isso para ele, que a ferramenta EVEV. Eu vejo isso em você. Eu vejo que você dá para isso. Eu vejo que você tem essa habilidade. Que tal você desenvolver mais ela, né? Eu vejo que você dá para isso daqui, né? Então, isso encoraja, isso anima, isso fortalece. Tem gente que não gosta de elogiar porque acha que a pessoa vai se envaidecer, né? Mas isso não é verdade, né? Muitas vezes, esse encorajamento fortalece a pessoa para ela melhorar, para ela se animar, para ela, né, querer algo mais naquilo ali. Então, toda vez que você perceber, né, algo de positivo, né, na pessoa que você está discipulando, diga, isso vai ser um grande encorajamento para ela e ela vai querer ir além. Para encerrar, todo encontro a gente indica um filme. E a indicação do filme de hoje é Paulo, Apóstolo de Cristo. Nós falamos tanto de Paulo, né? Olha só que interessante. Como nós já íamos falar mesmo, né, dos exemplos bíblicos, então a gente já coloca esse filme como indicação. E por interessante hoje é que acabou que nós falamos muito de Paulo. Então, vale a pena ver esse filme em que a gente vê Paulo, né, nos seus últimos momentos de vida, e aí nós vemos um Paulo muito real nesse filme. Um Paulo, por vezes, angustiado, preocupado, mas também se encorajando, né, com o reino de Deus. Então, vale muito a pena ver esse filme. É um filme poderoso, um filme muito bem produzido, com muitas lições. Ok, assim nós encerramos a nossa aula, terceira aula de hoje.